Caros acadêmicos, estamos aqui para responder aos questionamentos de vocês da nossa segunda aula ao vivo de Contabilidade Pública. O primeiro questionamento que nós temos é da Kelly Martins Silveira Fernandes, de Brasília, Asa Sul. Ela coloca assim: o que significa o termo muito utilizado na mídia, paraísos fiscais? Desde já agradeço a atenção dispensada. Kelly, consiste numa determinada região, país ou território com condições fiscais atrativas e favoráveis para investidores estrangeiros, principalmente no que tem em relação à questão de tributos e também o total sigilo bancário. Você pode encontrar também este termo para algumas ONGs, que em virtude da imunidade tributária delas, também pode ser considerado um paraíso fiscal. Aí nós temos o questionamento do Arlindo Antônio de Souza Oliveira, de Feira de Santana, na Bahia. Boa noite, professora. E se o gestor for buscar junto aos deputados federais, como incluir na lei de diretrizes orçamentária? Arlindo, de acordo com a nossa aula, eu acredito que nesse momento você deva estar se referindo a questões do próprio deputado ele solicitar um recurso ao executivo, né? É o que a gente chama de recurso impositivo, para ser incluído no plano plurianual um determinado projeto ou uma determinada evento em que vai dispensar um recurso, e isso não estava previsto na pauta do executivo. Isso nós chamamos também de recurso impositivo. O João Correia de Oliveira, de Assis, ele faz um questionamento para nós. Professora, quando um país envia dinheiro para outro país, qual é o processo? O país ele só pode enviar dinheiro para um outro país dentro das instituições financeiras nossas e controladas pelo Banco Central. E desta forma nós temos que o Banco Central brasileiro tem que estar em comunicação com o Banco Central Internacional. Isso para pessoas jurídicas, as nossas empresas, ocorre muito quando da realização da importação de mercadorias, de máquinas e também de softwares ou ainda de capital intelectual. E nas pessoas físicas também, quando da aquisição de mercadorias ou de máquinas, né, de equipamentos. E também tanto para entrada ou saída do país. Então, o que nós temos que saber é que qualquer valor monetário que venha entrar no país ou venha sair do país para um outro país tem que ser pelas instituições financeiras. A próxima pergunta que nós temos é do Santiago Alexandro de Aguiar, de Curitiba, Campos, Paraná. Ele pergunta assim: quando o município faz uma consulta para a população da cidade, qual é a porcentagem do orçamento que é destinado para essa consulta da população? Primeiro, Alexandro, a instituição pública ela pode ela mesma realizar uma pesquisa de opinião pública com os próprios recursos que ela possui, recursos humanos, materiais e tecnológicos. E depois, para fazer a análise dessa pesquisa, ela também consta com equipes que fazem essas avaliações e essas verificações de opinião pública. E ela também pode se salvaguardar da abertura de um edital de licitação, onde vai ganhar a empresa que apresentar uma proposta que atenda aos objetivos da administração pública com a melhor qualidade e o menor preço. O Claudemir da Silva, de Goiorê, nos faz um questionamento sobre: boa noite, com a diminuição da população, o município pode diminuir o IPTU? Então, Claudemir, aqui a primeira coisa que nós temos que entender é que o fato gerador do IPTU é a propriedade, um terreno, um imóvel urbano, que pode ser residencial ou comercial. E o valor venal dele é o fato gerador do IPTU. Então, falar em diminuição da população do município, ele não afeta diretamente o IPTU, porém ele pode afetar indiretamente. De que forma? Tendo em vista que diminuiu a população do município, pode haver uma menor demanda
para estes imóveis. E aí o valor do imóvel no mercado, ele pode ter uma desvalorização. Tendo uma desvalorização, pode haver aí uma diminuição do valor venal do município e uma diminuição do valor do IPTU. Mas isso tudo tem que ser avaliado pelo legislativo do município, que é a Câmara de Vereadores. O Marcos Roberto de Lima, de Arapongas, ele nos faz um questionamento agora sobre qual a melhor maneira de acompanharmos este orçamento como população, depois de aprovado esse orçamento, e ter a certeza de que os recursos e as ações estão devidamente certas e corretas. Marcos, primeira coisa é termos uma cópia do orçamento que foi aprovado e fazer o acompanhamento da execução daquilo que foi aprovado, através dos documentos contábeis e de todas as formas de controle que o município tiver. O próximo questionamento que nós temos é do Álvaro dos Santos Rodrigues de Souza, de Reserva, no Paraná. O Álvaro nos pergunta o seguinte: o plano plurianual tem validade de 4 anos? Sim, no nosso livro-texto, na página 59, o autor coloca para nós o seguinte: é o planejamento estratégico quadrienal do governo, que contém todos os programas governamentais que serão executados durante o período de 4 anos. O Lucas Batista de Oliveira, de Águas Lindas, de Goiás. Boa noite, professora. Bom, as equipes e os gestores elaboram esses orçamentos, mas nem toda vez eles conseguem entregar tudo o que foi planejado. Neste caso, quando outro governo que entrar, eles continuam com o que foi planejado do antigo governo ou eles elaboram um outro orçamento? Lucas, nós temos 2 situações. Então, a cada 4 anos é elaborado um plano plurianual pelo gestor que assume. Porém, suponhamos que eu tenho uma obra que ele vai demorar lá 8 anos para ser executado. Então, é condizente, né, que não vai terminar na minha gestão. Então, o outro gestor que assume, ele deve dar continuidade nesse serviço que foi iniciado pelo gestor anterior, pois, como está previsto no plano plurianual do gestor anterior, lá estão descritos todos os recursos, as origens dos recursos para a execução desta obra. E o dinheiro tem que ficar em caixa, né? E todo o período até terminar a obra, o novo gestor deve realizar o acompanhamento até a finalização da obra. Então, ele vai ser incluído no plano plurianual do próximo gestor que assume. O Antônio Donizete Campês, de Batatais, São Paulo, nos questiona sobre: o orçamento da criança e do adolescente não é fixo? Ele só entra através de convênios firmados? Então, assim, nenhum orçamento ele é fixo, Antônio Donizete, pois ele depende de recursos que só se tem para este projeto. E desta forma, a cada ano, este valor pode ou não ser alterado. Tudo vai depender de como está a entrada de recursos daquela entidade que está administrando, né, uma secretaria, por exemplo, que está administrando esse projeto dos recursos vinculados à criança e ao adolescente. O Flávio Pinheiro Alves, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Professora, quais os meios que podemos fiscalizar a contabilidade pública como munícipe e como servidor público? E se podemos fazer isso? Flávio, eu digo que nós devemos fazer esta fiscalização, participando ativamente de todas as reuniões que são realizadas, tanto no Paço Municipal, nas câmaras de vereadores, câmaras de deputados, porque ali todos os projetos e todas as decisões serão tomadas. Enquanto o projeto está naquela fase de elaboração e de aprovação e discussão, nós podemos participar ativamente.
Depois que este projeto for aprovado pela Câmara, ele se torna lei e aí, para alterá-lo, tem que ter um outro projeto, abrir uma outra reunião e aí ser discutido e aprovado novamente. Então, nós devemos participar ativamente de todas as decisões que ocorrem no nosso município. A Maria Madalena de Souza Santos, de Campos de Jordão, São Paulo, tem o seguinte questionamento. Se eu preciso construir um prédio de 12 milhões de reais, só que os recursos que recebo são menores, pode reservar um valor todo ano para conseguir executar esta obra no futuro? Tenho que declarar este valor anual como reserva para esta obra? Neste caso, não preciso devolver? Então, assim, Maria Madalena, quando você elabora um projeto para construir, então, uma obra num vulto de 12 milhões, no projeto você vai estabelecer as origens dos recursos. Digamos que você tem a parte do recurso e o restante virá do Estado ou da União. Todos esses recursos, eles terão um local na contabilidade que chama-se receitas. Estas receitas, se elas forem próprias, tem que ver se é uma receita tributária, ou se é uma receita de subvenções, ou se é uma receita de calções, né? Ou se são receitas de convênios. Você vai, então, vincular a entrada desses recursos a estas receitas. Digamos que essas receitas tenham entradas mensais, então todo mês na contabilidade vai ser contabilizado esse valor e a obra começa a ser executada. E então a alocação desse recurso ele será feito mensalmente e esse acompanhamento dessa obra é feito paulatinamente, entradas e saídas, até a finalização da execução da obra. Digamos que quando finalizar a obra, tem uma receita que tenha vindo da União ou do Estado e tenha sobrado esse recurso. Aí sim, você terá que devolver esse valor que sobrou. Caso contrário, não. Se a sobra, que a gente chama-se de superávit, ele se deu através de um recurso próprio do município, este recurso ele vai estar lá contabilizado como receitas e aí você pode vinculá-lo a um outro projeto. Bem lembrado que isso vai ter que passar por aprovação do Legislativo. O Aparecido Marcos dos Santos, de Sumaré, São Paulo, tem agora o seguinte questionamento. O salário dos funcionários públicos estão inclusos no PPA? Como pode ser contratado assessores no meio do ano? Então, assim, Aparecido, sim, a folha de pagamento ela faz parte do plano plurianual. E se eu precisar contratar um assessor novo no meio do ano, ele pode se dar de duas formas. Digamos que vai ter a vacância do cargo, um determinado assessor, ele saiu por algum motivo e ele não faz mais parte. Aquele cargo dele vai ficar vago, então eu posso contratar um outro assessor que vai receber o mesmo salário que ele recebia. Agora, se eu quiser incluir um assessor na folha de pagamento, isso pode ser feito, porém tem que ser aprovado pelo Legislativo, porque vai haver uma mudança no orçamento. O Marco Antônio da Costa Silva, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, tem o seguinte questionamento para nós. Em caso do município ser estatutário, ter alguns percentuais de royalties para a previdência própria do município, não pode haver, tá? Sem que haja um projeto de lei para isso. Então, tudo o que a gente fala dentro da administração pública pode ter um projeto, este projeto tem que passar para aprovação. Se ele for aprovado, aí nós podemos fazer isso. Caso contrário, não, ok? O Claudemir da Silva, de Goiorê, ele nos questiona sobre o que é um recurso impositivo. Então, hoje aqui nós já falamos sobre isso, né? Então, o recurso impositivo é um recurso que foi imposto pelos congressistas. Tem se falado muito nisso agora, que é assim, é algo que não foi autorizativo, ou seja, ele não partiu do executivo para aprovação do legislativo. Ele está sendo ao contrário, é do legislativo para o executivo. Por isso ele tem esse nome de impositivo. A
A Cristina Asher Esquivel de Ariquemes, Rondônia, ela nos pergunta assim: é permitido o gestor usar uma emenda na qual foi estabelecida para um determinado local e a ser usado para outro? Não. Depois de aprovada a emenda, essa poderá ser modificada apenas por uma outra emenda. Então, a gente fala não de pegar a emenda e passar para outra simplesmente. Todavia, eu posso sim ter um novo projeto, uma nova emenda, ser aprovado pelo Legislativo, aí eu posso fazer essa transferência. O Álvaro dos Santos Rodrigues de Souza, ele pergunta para nós, ele é de Reserva, no Paraná. O crédito adicional é um reforço orçamentário, professora? Sim, ele é considerado e contabilizado como um reforço orçamentário. O João Sérgio de Farias Neto, de Olinda, ele nos pergunta assim: o PPA pode sofrer alterações pelo poder público para melhor gestão do município, se for constatada uma falta de verba? Pode sim, de novo, através de aprovação do Legislativo. O Éder Moraes Medeiros, de Sete Lagoas, Minas Gerais, ele pergunta assim: o que acontece quando o PPA é rejeitado pelo Legislativo? Ele volta para o Executivo, vai ser refeito, reanalisado, né? Quais foram as situações ali que foram negadas, e ele volta para o Legislativo novamente. O que tem que saber é que o PPA tem que ser aprovado obrigatoriamente pelo Legislativo, com emendas ou não, ressalvas, ok? O Wilson Aparecido Ferreira de Maringá, aqui da cidade, ele pergunta assim: qual é a maior incidência de corrupção na fiscalização de obras? Wilson, quando a gente fala em corrupção dentro de uma obra, por exemplo, nós temos ali desde do início do projeto até a promulgação e o pagamento. Porém, nós não temos pesquisas com dados científicos que apontem para nós qual é o percentual de incidência, ou se é na fiscalização da obra, ou se é no processo de licitação. Nós não temos uma pesquisa, um dado técnico sobre isso. O Paulo César dos Santos, de Sumaré, São Paulo, ele pergunta assim: se o problema é anual e o gestor não reserva uma verba para tal problema, ele vai responder por improbidade? Então, Paulo, primeira coisa, nós temos que entender duas diferenças: improbidade e ineficiência. Improbidade é um ato ilegal, e aí o gestor vai responder sim, civil, criminal e administrativamente. Agora, se ele não fez uma previsão de uma reserva, por de repente uma ineficiência, ele não pesquisou, ele não avaliou bem a situação, né, do município, da administração pública a qual ele é responsável, aí ele vai responder por ineficiência na gestão dos recursos públicos, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Claudemia Maria de Lima Coelho, de Fortaleza, tem uma pergunta para nós. Professor, e as pedaladas? É transferência de recursos? Então, assim, primeiro vamos entender o que são pedaladas. Pedalada fiscal é a não transferência de recursos que deveriam estar previstas no orçamento e não estavam. É um termo que se refere a operações orçamentárias realizadas pelo Tesouro Nacional, não previstas na legislação, que consiste em atrasar o repasse de verbas a bancos públicos e privados, com a intenção de aliviar a situação do governo em determinado mês ou ano. Ok? Caros acadêmicos, obrigado pela participação efetiva de vocês. Nós temos ainda a nossa terceira e quarta aula. Continuem participando e mandando as dúvidas de vocês. Até mais!